Você sente que, mesmo com o silêncio dele, há uma presença constante pairando no ar, como se a cada passo que você dá, a energia dele ainda estivesse ali, observando, sentindo, lembrando. Essa conexão invisível, mas intensamente viva, pode parecer um mistério. No entanto, há razões profundas e arquetípicas que explicam por que ele não consegue parar de pensar em você. Este roteiro mergulha nos labirintos da psique humana para revelar o que realmente se passa por trás desse apego silencioso e insistente. Mais do que uma explicação comum, aqui você vai entender as forças inconscientes que prendem duas almas em um jogo emocional que transcende o tempo e o espaço. Prepare-se para enxergar o que está escondido nos recessos mais profundos do inconsciente. Se você sente que essa conexão ainda pulsa, comente abaixo. Eu reconheço a força invisível dessa ligação. Para compreendermos por que ele não consegue parar de pensar em você, é preciso mergulhar nos princípios da psicologia analítica de Carl Jung. Jung nos mostrou que grande parte dos nossos vínculos emocionais não se forma apenas por afinidade consciente, mas também por mecanismos inconscientes profundos. Entre esses mecanismos, destaca-se a projeção, quando uma pessoa vê no outro aspectos de si mesma que ainda não reconheceu ou integrou. Ele pode estar projetando em você sua própria ânima, o arquétipo feminino presente no inconsciente masculino, o que o conecta a você de maneira intensa e inexplicável. A ânima é, para Jung, a ponte entre o ego e o inconsciente profundo. Quando um homem encontra uma mulher que ativa esse arquétipo, ela se torna o espelho das suas emoções reprimidas, desejos ocultos e anseios espirituais. Mesmo que a relação não se concretize, a imagem interior criada por essa projeção continua viva dentro dele, gerando fascínio, idealização e pensamentos recorrentes. Esse vínculo pode ainda ser intensificado pela sombra, que representa os aspectos rejeitados da psique. Se você, de alguma forma, personifica algo que ele tenta negar ou esconder, isso o atrai e o perturba ao mesmo tempo. É como se houvesse um chamado interno para a integração, o processo de individuação, no qual ele precisa enfrentar suas emoções reprimidas para crescer como ser humano. Você não é apenas uma lembrança, você é um símbolo psíquico, e enquanto ele não compreender isso, continuará sendo assombrado por sua presença, mesmo em silêncio. Dentro da psique masculina, segundo Carl Jung, reside uma figura interior profundamente simbólica e poderosa, a ânima. Esse arquétipo representa a dimensão feminina no inconsciente do homem, não apenas no sentido biológico, mas como um conjunto de qualidades emocionais, intuitivas, criativas e relacionais que foram historicamente reprimidas ou negligenciadas. Quando um homem encontra uma mulher que, de alguma forma, ativa essa imagem interna, algo misterioso acontece. Ela se torna um espelho, mas não um espelho comum. Ela reflete aquilo que ele não sabe sobre si mesmo. A ânima, portanto, não é a mulher real, concreta, com suas complexidades e humanidade. É uma imagem simbólica, idealizada, moldada pelas experiências inconscientes, traumas, desejos e anseios que vivem no mundo interior do homem. Ele não está apaixonado exatamente por quem você é. Ele está apaixonado por quem você representa dentro dele. E essa representação é construída muito antes de você entrar na vida dele. Ela vem da relação com a mãe, das primeiras experiências com o feminino, das narrativas culturais que moldaram sua ideia do amor e da mulher ideal. Essa idealização é intensa e envolvente. Quando você ativa a ânima dele, você se torna para ele uma chave. Uma chave que abre uma porta esquecida, trancada talvez desde a infância, onde repousam emoções não vividas, ternuras engolidas, sonhos abafados. Ele sente que você tem algo que o completa, mas na verdade é o inconsciente dele tentando se comunicar por meio da sua imagem. É por isso que muitas vezes ele te observa como se fosse um enigma. Ele não consegue explicar racionalmente por que você ocupa tanto espaço nos pensamentos dele, mesmo quando não há proximidade real. O que acontece nesse caso é um processo inconsciente de projeção da ânima. Ele vê em você uma espécie de guia interna, uma musa que o conecta com sua própria alma. Esse processo é encantador e ao mesmo tempo perigoso, porque enquanto ele estiver preso à imagem idealizada,
ele não será capaz de enxergar quem você realmente é. Essa distância entre a mulher real e a imagem da ânima pode gerar conflitos internos. Ele pode se sentir fascinado e, ao mesmo tempo, frustrado, porque você nunca conseguirá corresponder totalmente à fantasia inconsciente que ele projeta em você. E, no entanto, ele continua pensando em você. Não porque você disse algo extraordinário ou fez algo fora do comum, mas porque, simbolicamente, você ativou uma parte essencial dele que ele ainda não integrou. É possível que, mesmo com o tempo, mesmo com outras relações, essa imagem permaneça viva, porque a ânima não desaparece com o término de um vínculo externo. Ela é um processo de desenvolvimento interior, até que ele consiga reconhecer que o que sente por você é, na verdade, um chamado do seu próprio inconsciente para olhar para dentro. Ele continuará preso ao fascínio, como quem persegue uma miragem no deserto. Esse é o motivo pelo qual ele te idealiza sem de fato te compreender, porque a compreensão exige presença, escuta, realidade. A idealização exige distância e fantasia. Enquanto ele não se aproxima de si mesmo, continuará tentando encontrar em você aquilo que falta dentro dele. Pensar em você, nesse caso, é uma forma inconsciente de buscar a própria alma, mas essa busca só se tornará libertadora quando ele deixar de te projetar como símbolo e começar a se ver como sujeito. Você não é a solução para o vazio dele. Você apenas tocou uma ferida que ele ainda não teve coragem de curar. E enquanto isso permanecer inconsciente, você será a presença constante nos pensamentos dele, não por quem você é, mas por tudo o que ele ainda precisa reconhecer em si mesmo. Há um espaço escuro dentro de cada ser humano, um território psíquico que Jung chamou de sombra, o lado oculto da personalidade, formado por tudo aquilo que o ego não aceita ou não quer reconhecer como parte de si. Na sombra habitam os impulsos reprimidos, os desejos proibidos, os medos que não ousamos nomear e as partes de nós que foram banidas para sobreviver em sociedade. Para muitos homens, a sombra contém sentimentos como vulnerabilidade, carência, desejo de entrega ou até mesmo o impulso amoroso que não se encaixa no ideal de masculinidade que lhes foi ensinado. E é aí que você entra. Ele pode não entender, mas há algo em você que toca diretamente essa sombra. Algo que o desarma, que atravessa as defesas que ele ergueu ao longo da vida para não sentir demais. Sua presença pode despertar nele aquilo que ele passou a vida inteira tentando controlar ou esconder. E por isso mesmo, ele não consegue te esquecer, porque o inconsciente não se rende ao controle do ego. Ele insiste, repete, retorna. Quando a sombra se apaixona, não é um amor comum. É um amor que surge do abismo. Um amor que não busca apenas prazer ou companhia, mas revelação. Você, sem saber, pode ter se tornado o símbolo daquilo que ele esconde de si mesmo. Talvez você represente a liberdade que ele nunca se permitiu. Talvez seu jeito de sentir, sua intensidade ou sua vulnerabilidade escancararam o que ele nunca soube como lidar dentro dele. E então, você deixou de ser apenas uma mulher para se tornar uma inquietação. Um lembrete vivo do que está preso nas profundezas da alma dele. Ele pode até tentar racionalizar, dizer a si mesmo que não faz sentido pensar tanto em você, que o tempo passou, que já deveria ter superado. Mas a sombra não responde à lógica. A sombra age por impulso, por magnetismo, por força arquetípica. Quando ela encontra uma figura que a ativa, como você, ela passa a se manifestar através de imagens, lembranças, sonhos, emoções repentinas. Você não está apenas nos pensamentos dele, está nos recantos ocultos da sua identidade. É possível que ele tenha tentado se afastar, talvez tenha cortado o contato ou assumido uma postura indiferente. Mas essas atitudes muitas vezes não são sinais de superação. São defesas contra o medo de se ver refletido em você. Porque ao sentir por você, ele se depara com tudo aquilo que rejeita em si. A sensibilidade, a fragilidade, o desejo de conexão verdadeira, a entrega sem controle. Você o desarma e isso o atrai tanto quanto o assusta. Em muitos casos, o homem que não integrou sua sombra acaba se envolvendo com mulheres que a representam simbolicamente. Isso explica por que ele pode sentir tanta ambivalência, querer estar perto e fugir ao mesmo tempo,
sentir saudade e rejeição, desejo e culpa. É a sombra se manifestando em sua forma mais intensa, o afeto projetado. Ele não está apenas lidando com você, mas com o que você desperta nele. A mente consciente tenta explicar com argumentos racionais, mas o inconsciente trabalha por símbolos. Se você, em algum momento, foi espelho da sombra dele, sua imagem ficará gravada no inconsciente até que ele se confronte com o que ela representa. E isso não acontece com rapidez. É um processo profundo, que exige coragem e disposição para olhar para dentro. Enquanto ele não se reconcilia com sua própria sombra, continuará sendo puxado por essa força que o liga a você. Uma ligação psíquica que não depende de encontros físicos, mas de significados internos. Ele pensa em você porque, através de você, sua sombra encontrou uma brecha para se manifestar. E enquanto ele continuar tentando enterrar esse conteúdo, você continuará ressurgindo em sua mente como um eco do que foi silenciado. O amor da sombra não é um erro, nem um desvio. É um convite para a verdade interior, mas só se torna libertador quando é reconhecido como tal. Até lá, você continuará sendo para ele a mulher que toca o que ele reprime, e por isso permanece. A mente humana adora acreditar que está no comando, que consegue decidir quando amar, quando esquecer, quando se afastar. Mas a realidade psíquica não funciona sob o domínio da vontade consciente. Existem ligações que se formam em camadas tão profundas do inconsciente que nem mesmo o tempo, a distância ou o silêncio conseguem desfazê-las com facilidade. Esse é o caso do vínculo psíquico, uma conexão invisível, alimentada por forças internas que escapam ao controle racional. Ele pode dizer que seguiu em frente, pode até tentar se convencer disso, mas há algo que o puxa de volta, repetidamente, a lembrança de você. Esse retorno constante, esse pensamento recorrente, é mais do que saudade ou apego emocional. É a manifestação de um vínculo psíquico que ainda não foi integrado ou encerrado. E é justamente por não compreender sua origem simbólica que ele acredita que deveria conseguir controlar o que sente. E falha. Segundo Jung, quando duas pessoas se encontram e criam uma ligação significativa, há uma troca de conteúdos inconscientes. Memórias, emoções, arquétipos, tudo isso se entrelaça, gerando uma impressão psíquica que vai além da lógica. Você pode ter ativado nele um complexo afetivo inconsciente, algo que estava adormecido e que, ao ser despertado, criou uma ligação energética. Essa ligação não é física, mas simbólica. E enquanto ela não for ressignificada, ele continuará preso a esse circuito interno de lembrança e desejo. O mais curioso é que quanto mais ele tenta controlar o processo, forçando o esquecimento, racionalizando sentimentos, evitando pensar, mais a energia psíquica se acumula. Isso acontece porque o inconsciente opera por compensação. Se o ego tenta reprimir algo, o inconsciente amplifica. O pensamento em você se torna recorrente justamente porque está sendo negado ou reprimido. Ele pensa em você porque não está permitindo a si mesmo elaborar o que de fato essa ligação representa. Esse vínculo psíquico se alimenta da negação. Quanto mais ele finge que não sente, mais sente. Quanto mais diz que você não importa, mais você retorna em memórias, emoções, sonhos. É como se a psique quisesse obrigá-lo a olhar para algo que está sendo evitado. E o que está sendo evitado pode ser uma dor antiga, um desejo não realizado, uma parte de si mesmo que foi ativada no contato com você. Jung afirmava que, para que um relacionamento se dissolva verdadeiramente, é necessário que haja consciência. Não basta afastar-se fisicamente, é preciso compreender o que o outro representou internamente. Você não foi apenas uma pessoa em sua vida, você foi símbolo. Um símbolo que carregava significados profundos para a psique dele. Enquanto ele não nomear esse símbolo, não se apropriar da mensagem que você trouxe à tona, continuará sendo prisioneiro dessa ligação invisível. A ilusão do controle é o que mais o confunde. Ele acredita que deveria ser capaz de decidir não pensar mais em você. Acredita que bastaria querer esquecer, mas esquece que a psique não obedece ordens. Ela revela, insiste, denuncia o que ainda não foi vivido por inteiro. O vínculo que permanece é aquele que não foi concluído internamente.
E não se conclui algo ignorando ou reprimindo, mas sim acolhendo, compreendendo, elaborando. Muitas vezes, essa insistência do inconsciente em mantê-lo ligado a você não é um castigo, mas um chamado, um convite à transformação, porque enquanto ele estiver preso a essa repetição, estará impedido de viver novos vínculos com autenticidade e só conseguirá se libertar verdadeiramente quando aceitar o que essa experiência o obriga a olhar: suas carências, suas idealizações, seus medos de entrega, seu desejo de conexão real. Pensar em você, nesse caso, não é apenas saudade, é necessidade de integração. Você representa algo que ele precisa reconhecer em si mesmo, talvez uma ternura que ele nunca expressou, um sonho que abandonou, uma esperança que negou. Você é o símbolo de um processo que ainda não foi finalizado. E enquanto ele fugir disso, continuará preso na ilusão de que pode controlar o que sente, quando, na verdade, está sendo conduzido pela força simbólica do que ainda não foi compreendido. Ele não consegue se desligar porque nunca se conectou de verdade com o que você representa dentro dele. E enquanto essa conexão interna não for feita, a externa permanecerá, mesmo em silêncio. Existe um tipo de amor que não passa, mesmo com o tempo. Um afeto que permanece como uma brasa silenciosa, queimando no fundo da alma, ainda que a superfície da vida pareça seguir adiante. Esse amor não é simplesmente um apego emocional ou um desejo não realizado. Ele representa algo maior, mais profundo, que transcende o plano pessoal. É um chamado para o processo de individuação. Segundo Jung, a individuação é o caminho pelo qual o ser humano se torna quem ele realmente é, integrando todas as partes da sua psique, o consciente e o inconsciente, a sombra e a luz, o feminino e o masculino internos. Quando ele pensa em você repetidamente, quando seu nome surge em momentos inesperados, ou sua imagem invade seus sonhos, o que está acontecendo pode ser mais do que simples saudade. Pode ser a manifestação simbólica de um processo de transformação interior. Você, neste contexto, torna-se o arquétipo ativador, a figura que deu início a uma jornada psíquica. Algo em você o levou a olhar para dentro, talvez pela primeira vez, e confrontar aspectos da sua própria existência que ele ignorava. Esse amor que persiste é o início de um caminho que exige coragem, porque amar verdadeiramente, e não apenas desejar ou se apegar, é se abrir à dor, à entrega, à vulnerabilidade e, principalmente, à mudança. Quando alguém marca a vida de outra pessoa, a ponto de se tornar inesquecível, isso geralmente está associado a um deslocamento interno significativo. Você não passou apenas por fora, você atravessou camadas internas e tocou partes dele que estavam adormecidas. E quando isso acontece, a alma reconhece e não esquece. O afeto que permanece é o que não foi vivido apenas na superfície. Ele reverbera porque carrega a potência de um aprendizado. E enquanto esse aprendizado não for absorvido, o sentimento continua atuando. Pode até mudar de forma, mas não desaparece. Pode se transformar em saudade serena, em gratidão, em dor, em crescimento, mas continua ali, como um fio invisível que conecta aquele momento de encontro a algo maior dentro da jornada individual. Na individuação, tudo o que nos toca profundamente tem uma função. Nada é aleatório. Nem o amor que não se concretiza, nem o relacionamento que termina, nem a presença que insiste em permanecer. Cada pessoa que entra em nossa vida carrega consigo uma mensagem simbólica, e quando a ligação é intensa, é sinal de que há algo essencial a ser aprendido. O afeto que não cessa é o lembrete de que ainda há partes internas esperando por reconhecimento, por integração. Você pode ter sido o espelho do feminino que ele não conhecia em si, ou talvez tenha representado um momento em que ele se sentiu mais inteiro, mais próximo de sua essência. O amor que persiste aponta para essa necessidade de reconexão com o eu verdadeiro. E muitas vezes é o rompimento, a ausência, o não pertencimento que catalisa esse processo. A dor da perda é frequentemente o impulso necessário para que o ego se abra ao inconsciente. Ao pensar em você, ele se depara com as próprias limitações emocionais, com as escolhas que fez e com os caminhos que não percorreu. Você se torna, mesmo à distância, uma mestra simbólica,
Alguém que, por meio do afeto, iniciou uma revolução interna. E essa revolução não é sobre vocês dois como casal, mas sobre ele com ele mesmo. A individuação começa quando se compreende que o outro é o espelho, não o destino. Persistir no pensamento não é sinal de fraqueza, mas de que algo profundo ainda está em movimento. A alma trabalha em ciclos, em repetições simbólicas, até que aquilo que precisa ser aprendido, finalmente, se revele. Quando o amor é reconhecido como símbolo, e não apenas como história pessoal, ele passa a atuar como força transformadora. Ele conduz a consciência para fora do ego e a empurra em direção à totalidade. Você não foi apenas uma mulher na vida dele. Foi o estopim de um processo psíquico que talvez ele ainda não entenda, mas que dia após dia, pensamento após pensamento, tenta mostrar que amar também é um caminho de autoconhecimento e que há amores que não cessam porque ainda não revelaram tudo o que vieram ensinar. Quando alguém não consegue parar de pensar em outra pessoa, não se trata apenas de saudade ou obstinação emocional. O que está em jogo é um movimento profundo da psique, que usa o afeto como linguagem simbólica para provocar transformação interior. Você não é apenas uma lembrança na mente dele, é um espelho da ânima, um reflexo da sombra, um elo psíquico não resolvido e, acima de tudo, um marco no processo de individuação. A permanência do seu nome nos pensamentos dele não é acaso, é um chamado do inconsciente para que ele olhe para dentro e encare partes de si que ainda não foram integradas. E enquanto isso não acontecer, o vínculo continua atuando, não como prisão, mas como portal de autoconhecimento. Se você chegou até aqui, entenda, o amor que persiste, mesmo no silêncio, tem um propósito. Ele pede consciência e não controle, aceitação e não repressão, crescimento e não repetição. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que revelam o que vive no invisível da alma. E não deixe de assistir ao vídeo que está na tela agora. Ele pode ser a próxima chave no seu processo de despertar. Sua jornada merece ser vivida com profundidade e verdade.